E se o Banco do Brasil voltar acima dos R$ 30 com a queda da taxa de juros? Você estaria posicionado? Nesse vídeo eu vou explicar todos os motivos que podem levar o Banco do Brasil a ser reprecificado acima dos R$ 30 e vários pontos em relação ao histórico do banco. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Primeiramente, vamos voltar rapidamente em relação ao lucro líquido do Banco do Brasil, que todo mundo já sabe que caiu fortemente nos últimos 2 trimestres. Vocês podem ver que o retorno sobre patrimônio líquido do banco girava em torno de 21% e atualmente caiu para 8,4%, uma queda bem acentuada em relação ao banco. E trimestralmente, o banco lucrava mais de 9 bi de lucro líquido, e esse lucro caiu para abaixo dos 4 bilhões. Um ponto que todo mundo tem que entender é que os resultados do banco, historicamente, tiveram um retorno positivo depois de situações de alta inadimplência, como vem acontecendo atualmente. E aqui, nesse dado da inadimplência de 15 a 90 dias da carteira de crédito rural, que é a carteira mais afetada em relação à inadimplência do Banco do Brasil, vocês podem ver que a inadimplência começou a estagnar um pouco, a de 15 e 90 dias, que é a inadimplência mais perigosa. Então começou a ter uma leve estagnação, o que pode ser positivo pensando no médio prazo. O mercado pode precificar bem melhor o banco quando essa inadimplência de 15 a 90 dias começar a cair de uma forma mais acelerada, assim como aconteceu aqui no período de 2017 até 2020. De ano a ano, essa inadimplência foi caindo de uma forma constante. Esse gráfico é muito interessante em relação ao ROI do Banco do Brasil e à Selic. Vocês podem ver que o Banco do Brasil, historicamente, isso aqui está mostrando os últimos 20 anos. O Banco do Brasil teve uma correlação bem grande em relação à Selic. Obviamente que ele é um banco um pouco mais volátil em relação aos seus resultados. Com a queda da taxa de juros, o ROI do banco se manteve estável, com uma leve queda, porque geralmente o banco ganha dinheiro com o spread em relação à taxa de juros. Então a taxa de juros vai definir sim a rentabilidade do banco. Mas vocês podem ver que a alta de taxa de juros muito acelerada fez em períodos passados que o ROI do banco fosse altamente afetado negativamente. Isso aconteceu novamente com a aceleração da taxa de juros de uma forma muito rápida, afetou negativamente o resultado do banco. Mas com a queda da taxa de juros, vocês podem ver que o resultado começou a acelerar de uma forma bem mais acentuada. Mas vocês podem ver que um efeito de corte de taxa de juros tem resultados positivos historicamente em relação ao Banco do Brasil. Isso aconteceu em outros períodos, como vocês podem ver aqui. Todos os períodos de alta vieram a partir de corte na taxa de juros. Pode acontecer novamente a partir desse ano, que existem altas expectativas de corte na Selic. Em relação ao PL do banco, o preço sobre lucro do banco, que em períodos de corte de juros, o mercado já precifica, antecipa esse movimento, ele antecipa uma melhora, antecipa uma redução de prêmio de risco exigido para esse investimento. Então, quando o mercado já começa a enxergar um possível corte de juros, ele já começa a reprecificar o banco de forma bem acelerada. E isso aconteceu em vários períodos. Vocês podem ver que a queda nos juros já acelera rapidamente esse PL do banco. E o que pode acontecer novamente. E aqui vocês podem reparar, o banco saiu de uma precificação, que essa precificação aqui era loucura, um pouco menos de 3 vezes lucro, que ele foi precificado ali no fundo de 2016, para mais de 13 vezes lucro. Apenas com um corte da Selic de 14,5% para um patamar de 7%. Obviamente que não quer dizer que a Selic vai ser cortada nessa magnitude. Ela pode sair agora de 15 para 13 e talvez para 10 daqui 2, 3 anos. Mas vocês podem ver que a reprecificação do papel é sim acelerada olhando para os próximos anos, se acontecerem sim cortes de juros. E vocês podem ver aqui que é a mesma janela de queda do ROI, que seria a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então pode ser que esse mesmo movimento aconteça nos próximos anos. Lembrando, senhores, nada é garantido em renda variável. E a relação do preço sobre o valor patrimonial do banco e a Selic, vocês podem ver que no pico da Selic foi o fundo do preço sobre o valor patrimonial do banco. Isso aconteceu outras vezes, como vocês podem ver aqui. E, novamente, o mesmo pode acontecer no futuro. Caso a Selic seja cortada nos próximos 2, 3 anos, vocês podem ver que o banco saiu de um PVP de 0,5, basicamente,
para perto de 1,3. Então, praticamente o banco quase que triplicou de cotação nesse período. Fora também o crescimento do patrimônio líquido do banco. Então, quem comprou em períodos de forte queda, principalmente em relação ao preço sobre valor patrimonial do banco, teve sim, numa janela de médio a longo prazo, uma rentabilidade bem grande. Então vamos falar rapidamente sobre a estimativa do mercado para o Banco do Brasil em 2026 e 2027. Eu já nem vou falar tanto de 2025, porque o mercado já espera ali perto de 19 bilhões de lucro líquido. Vamos já olhar para esse ano de 2026. O mercado está esperando um lucro perto dos 25 bi, seria um lucro por ação de 4,35, o PVP estaria em 0,62 e um PL de 4,99, com dividend yield de 6%. E para 2027, que é a janela que você tem que estar olhando para uma melhora bem mais acelerada do banco. Você pode ver que o mercado já espera um crescimento de 23% do lucro em relação a 2026, com lucro na casa de quase 31 bilhões. Lembrando que em 2024 o banco lucrou mais de 36 bilhões. Então isso pode acontecer novamente em um futuro próximo, o Banco do Brasil se recuperar de uma forma bem acelerada, assim como aconteceu no período passado, de 2016 até 2020. Então isso nos dá um lucro por ação de 5,37, PVP de 0,56, dividend yield de 8,66%. Lembrando que eu alterei o payout aqui para 35% dos 30, já que o resultado do banco melhorou, possivelmente isso pode acontecer, eles podem reajustar o payout para aumentar o pagamento ao acionista. E o PL estaria na casa de 4 vezes. Então é bem parecido com esse cenário em relação a 2016. Obviamente não é o mesmo PL, senhores, não é. O PL atual, olhando para 2027, estaria nessa região aqui, com o crescimento do lucro para 2027. Caso aconteça uma queda de juros, uma reprecificação, uma diminuição de prêmio de risco exigido pelo mercado em relação ao investimento de renda variável, principalmente na ação do Banco do Brasil, o mercado sim pode reprecificar o papel de forma bem acelerada. Até onde podemos ir com esse resultado? O modelo de Gordon pode nos dar um pouco mais de visão em relação a essa possível reprecificação do papel para o ano de 2026 e o ano de 2027. Lembrando que a fórmula do preço justo do modelo de Gordon, dividendo pago por ação no próximo ano, custo de capital próprio, que seria que geralmente tem várias maneiras de calcular isso, geralmente você pode colocar uma forma mais simplista de colocar apenas a taxa de juros mais um prêmio de risco. O que hoje seria a taxa de juros de 15%, eu gosto de colocar mais 2 pontos percentuais para o investimento em renda variável. Então, nós temos uma taxa de risco de basicamente 17% no que é nos meus cálculos, quando a Selic está agora nos 15%. E o crescimento de lucro por ação, vocês podem ver que é calculado facilmente pegando o ROI projetado vezes 1 menos o payout do banco, que seria a taxa de reinvestimento do lucro do banco nele mesmo. Usando essa fórmula, temos o preço justo pelo modelo de. Então, pegando todas as premissas, lembrando, vou voltar até aqui para vocês na tabela, ROI para 2027, lembrando que a minha tabela calcula já o aumento do patrimônio líquido. O ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, isso nos dá 13,88%. Então, vocês podem ver que saiu de 200 bilhões para 220 bilhões de patrimônio líquido. Já tem um crescimento automaticamente calculado desse lucro retido aqui. Com um ROI de 13,88% e um lucro retido de 0,65, vou calcular rapidamente para vocês, 0,1388 vezes 0,65 seria 9,2% de taxa de crescimento. Como vocês podem ver, é exatamente esse valor. Então, a taxa de crescimento já está calculada automaticamente. E o dividendo para o ano de 2027, 1,88. Vocês podem ver lá na tabela que eu mostrei anteriormente. Aqui está o custo de capital, o KE, de 17%, que seria o cenário atual. Por que o Banco do Brasil não cai tanto mais na cotação, senhores? Porque o mercado está precificando ele com o preço justo de 23,57. Então o mercado já tem um preço de a Selic continuar nesse patamar. Então isso nos dá 8,20% de margem de segurança.
Então o mercado já vê o banco. Tudo bem, o banco está ruim, resultado caindo, dividendo péssimo, mas nesse prêmio de risco, nessa taxa de juros, o banco deve sim ser precificado dessa forma. Então o mercado vai lá e precifica. Obviamente que nada é garantido, o mercado não precifica rapidamente isso, mas podem ver que durante o ano de 2025 inteiro quase, o banco girou bem perto desses preços de 23 e alguma coisa. Então já é a estimativa do mercado. E o que pode acontecer com a reprecificação do banco caso os juros seja cortado de 15% para 13% em 2026, ou até mesmo em 2027. Eu nem coloquei um corte tão drástico assim, que às vezes pode cortar de 15 para 10% em 2 anos, 2 anos e pouco. Mas vão ser bem pessimistas aqui nessa conta para não ter falsas expectativas. Com a queda de 2% na taxa de juros, o custo de capital cai para 15%. Então aqui vocês podem ver são as mesmas premissas de crescimento 9,02% e dividendo para o próximo ano de 1,88. E com aquela conta da tabela lá, o preço justo pelo modelo de Gordon seria de 31,46. Então há mais segurança de 44,82. Basicamente, olhando para o lucro de 2027, seria daqui quase 2 anos. O banco poderia se reprecificar dessa forma, caso exista a melhora do resultado do banco, assim como aconteceu no passado. Como eu já disse anteriormente nesse vídeo, nada é garantido em renda variável, mas você pode ter premissas mais pessimistas que te levam a ter uma visão de longo prazo mais positiva em relação ao papel. Obviamente, o papel, como eu já disse nesse vídeo, está péssimo, o dividendo ruim, resultados péssimos, mas geralmente essas empresas têm sim uma recuperação positiva dos seus resultados. Existe sim uma grande possibilidade do mercado reprecificar esse banco com uma melhora relativamente boa de resultado para 2027 e um cenário de corte de juros. Essa é a parte que eu queria que vocês entendessem em relação ao papel. E olhando para a parte gráfica do Banco do Brasil, ela cancelou aquela expectativa que eu tinha de uma formação de reversão aqui de tendência, mas tudo bem. Mas o mercado continua mantendo ele nessa faixa aqui de preços desses dois FIBOS. Acredito que o mercado pode manter as cotações do banco por essa faixa entre 20 e R$ 21 a R$ 27, e com certeza existem grandes chances com uma confirmação do corte de juros, o mercado pode já reprecificar rapidamente o papel. E se esses cortes se mantiverem, o mercado pode voltar a mandar o Banco do Brasil para a faixa de 31,40, caso essa Selic caia ali de 15% para 13%, que existem sim grandes chances. Porque a Selic não vai ficar nesses níveis por muito tempo, porque a economia já mostra sinais de desaceleração e o Banco Central está vendo isso. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem completo aqui em relação a algumas premissas que você tem que entender e estar de olho para saber o porquê o mercado está precificando o banco dessa forma. E vou lembrá-los novamente que nada é garantido em renda variável. Não tem como garantir que o resultado vai voltar para 30 bilhões em 2027. Mas, de trimestre em trimestre, você vai conseguir reparar se existe sim essa possibilidade de melhora do banco. Eu, pessoalmente, tenho o Banco do Brasil na minha carteira, é uma posição bem relevante e continuo posicionado no banco. Então comenta aqui embaixo para mim, para eu saber se você tem Banco do Brasil na sua carteira e se você acha que existe sim a possibilidade de melhora do lucro do Banco do Brasil para 2026 e também 2027, assim como o corte de taxa de juros, o que pode levar o banco acima dos R$ 30. Então deixa aqui embaixo para eu saber o que vocês estão pensando. Se você é novo nesse canal, se inscreve para mais vídeos como esse. E se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.